Shalom, glória a Deus, graça e paz seja sobre a sua vida. Que a graça e a bondade do Senhor nunca se afaste da sua vida nem da sua casa. Que a salvação possa te alcançar, que a cura do Senhor possa alcançar a sua casa, os seus. Que as vontades de Deus, que são boas, perfeitas e agradáveis, sejam sobre a sua vida. Que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre a sua vida. Amém? Te abençoo. Quero declarar um dia abençoado, um dia cheio da presença do Deus vivo, da bondade dele. Que as bênçãos do Senhor, que não acrescentam dores, possam te alcançar. Amém? E que haja alegria, paz, gozo, satisfação na presença de Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui. Vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha, na continuação do vídeo de ontem. E vamos ler a partir do versículo 13 agora. Vocês são sal da terra, ora. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal dá sabor. E precisamos ser sal nessa terra. Amém, queridos? Vocês são luz, precisamos ser luz. O mundo está em trevas e precisamos, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ser luz onde há trevas. Com o nosso falar, com o nosso agir, com a nossa conduta de vida, né? O falar muito menos, mas o que mais fala são as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso caráter. Isso sim fala muito alto, grita, né? E que a gente tenha o caráter de Cristo, que a gente seja parecido com Ele, que a gente seja verdadeiro, leal, fiel, justo, honesto, correto, decente. Uma vida que agrada ao Senhor e traz grandes benefícios para você e para aqueles que te cercam. Nem para a sua família, aqueles a quem você ama. Então, que a gente seja a luz, né? Que vocês sejam a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar alto, adequado, onde ilumine bem os que estão na casa. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nossa luz são as boas obras que nós praticamos. Aquelas que acabei de comentar, né? Boas obras não é só dar comida aos necessitados, vestir o nu, visitar o doente, né? A boa obra é aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Por que adianta a gente pregar a palavra, salvar a muitos e a sua própria vida ser uma vergonha e você ser rejeitado pelo Senhor? Porque está escrito, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu falei, eu fui generoso, eu fui bondoso, enfim. Vai chegar diante de Deus falando de tudo aquilo que fez, mas o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, né? Porque o Senhor conhece aquele que parece com ele em seu caráter. A bondade, a verdade, a justiça, a honestidade, a lealdade, né? Ser um ser humano confiável, digno. É isso que o Senhor quer de nós, para que a gente possa brilhar no mundo onde há mentira, engano, roubo, falsidade, hipocrisia, ódio, vingança, maldade, competição, né? Um ser humano se achando superior que o outro, enfim, coisas iguais a essa. Pessoas que estão, porventura, achando que estão agradando a Deus e tendo uma conduta de vida semelhante a essa. Em nome de Jesus, esse é o tempo. A luz do Senhor, a palavra do Senhor está chegando a você. Abandone essa prática de vida, seja essa luz, né? Seja esse ser humano parecido com o Deus que você serve e que você escolheu para ser seu pai. Se a gente anda com a pessoa, a gente começa a ser parecido com ele, né? A gente começa a praticar as coisas que ele pratica, né? Se torna um exemplo de vida para nós. E que assim a gente seja, né? Quando a gente busca a Jesus,
Quando a gente busca a sua verdade, a gente se torna cada dia mais parecido com Ele. E que assim seja na minha e na sua vida, amém? Que a gente possa ser essa luz do mundo que o Senhor nos diz que devemos ser. Ensino a respeito da lei. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeita um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensina aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observa e ensina, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de Deus não excede em muito aos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Escribas e fariseus, né? Muitos deles escreviam, muitos deles pregavam, muitos deles falavam, mas não vivia. É isso que o Senhor quer dizer, que a gente precisa viver a lei dele. Ela precisa ser uma prática de vida. Que me adianta, do que me adianta eu ganhar o mundo inteiro aqui pregando, vamos dizer que esse vídeo chegue a milhões de pessoas, pessoas sejam salvas, libertas, e eu só faça repetir aquilo que está escrito aqui, mas eu não cumpra nada do que está escrito aqui. Que eu seja uma fraude, porque aquele que fala, né, e não cumpre, ele é uma fraude, simplesmente uma fraude, né? Eu falo, mas não faço. Enganador, um espírito enganador, aquele que quer ir e levar a muitos para o inferno, aquele que gosta de viver mentindo, enganando, dissimulando. Eu sinto e sou uma pessoa bem diferente daquilo que eu falo, né, no meio das pessoas. Quando eu estou no meio das pessoas, eu engano, eu finjo, eu minto, né, e por trás eu sou outro tipo de pessoa. Enfim, uma fraude. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda que matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A quem insulte o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem chama de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do seu altar, deixe diante do altar a oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Então, entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja julgado, jogado na prisão. Em verdade, eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Na verdade, o Senhor quer que a gente não entre em litígio, em confusão com o nosso irmão. Que haja perdão, que a gente aceite o dano, que a gente releve as ofensas, que a gente perdoe, né? Que a gente não fique irado, não passe a vida irado com aquele irmão que pecou contra nós. Ou o melhor caminho é você perdoar. Perdoe. Se há alguma oportunidade de conversa para resolver a questão, para resolver o problema, que essa conversa seja pacífica, respeitosa, né? E que esse litígio, que essa confusão se dissipe, acabe, porque nós somos irmãos. E aquele que odeia o irmão, né, rejeita o irmão. Se você rejeita o seu irmão na igreja, se você odeia o seu irmão, você nega a fé. Então não adianta de nada, né? Não adianta você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Me ensina a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo
do que o corpo inteiro ir para o inferno. Tudo aquilo que te leva a pecar, negue, rejeite, não faça, fuja, corra. Em relação à questão do adultério, a sua aliança não é com sua esposa. A sua aliança não é com seu marido. A sua aliança é com Deus que sonda e vê o seu coração. Eu costumo dizer ao meu marido e a qualquer pessoa, toda vez que eu faço palestra para casais na igreja, eu costumo dizer: a minha aliança é com o meu Deus. E onde eu posso estar, ou o que eu posso pensar, ou sentir, ou desejar, que ele não possa ver. Então a minha aliança é com Deus. Então a gente precisa estar sempre orando, pedindo ao Senhor que nos capacite a fazer a vontade dele, e que agradar a ele em primeiro lugar do que a qualquer pessoa. Eu amo meu marido, mas eu prefiro agradar ao Senhor do que pessoas. A gente nunca vai conseguir agradar 100%, né? Há conflitos, há briga, mas isso não me dá o direito de querer traí-lo, nem que ele me traia. Isso também não me dá o direito de ser igual a ele. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu disse que eu seria leal, fiel, honraria o meu marido onde quer que eu estivesse, dormindo ou acordada, perto dele ou longe. Então assim devem ser as mulheres santas de Deus. Assim devem ser os homens santos de Deus. Você tem uma esposa, honre, deseja, cuide dela, né? Se você gosta de uma mulher bem arrumada, bonita, arrume a sua mulher, cuide da sua mulher. Se você deseja um marido também carinhoso, fiel, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o cabeça dele, que Jesus é o cabeça dele. Ore, se ajoelhe em sua casa, clame ao Senhor por eventuais erros que eles cometem contra você. E aí o que você faz? Pede ao Senhor que convença ele a não fazer mais, que ele te trate com a devida honra e devido respeito, amor e carinho que você tanto deseja, né? Mas não se insurja contra ele e nem vá tampouco traí-lo, porque a primeira coisa que você está fazendo é atrair um demônio da prostituição e do adultério para sua casa. E ele destrói tudo, tudo, não só o casamento. Relação de marido e mulher, relação de pai com filho, finanças, ele sai quebrando e destruindo com tudo. Então, assim, peça a solução ao Senhor e ele te ajudará. Amém, querido? Glória a Deus. O ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, se torna adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha só que tem uma exceção aqui, né? Eu não vou entrar de forma profunda nesse assunto, porque já estudei sobre isso, é um assunto gigantesco, há N e milhões de situações, né? E só uma coisa: aquele que adulterou, ele quebrou a aliança. E aquele que recebeu o adultério, você tem a opção de perdoar. E se foi só um acidente e a pessoa se arrependeu, essa é a melhor opção. Ou se ele tem o hábito, tem o hábito e a prática de viver em adultério, praticando esse tipo de comportamento, você pode se separar e casar com um homem de Deus. Está escrito, ou com esposa que vem da parte do Senhor. Amém? Porque a aliança foi quebrada por ele. Isso, e você não se torna adúltera. Porque a aliança foi quebrada, está escrito aqui, exceto, a não ser que tenha sido por conta de uma quebra de aliança, de um adultério. Relações sexuais ilícitas. Aquele que comete relações sexuais ilícitas está dando brecha, abertura para o outro e resolver a sua vida e viver a sua vida em paz com Deus, com um homem ou com uma mulher de Deus. Ensina a respeito dos juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramentos falsos, mas cumpra a rigor sempre para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade grande do rei, nem jure pela cabeça, porque vocês não podem fazer com que só um cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Fale sempre a verdade. Sim,
ou não. Foi ou não foi. É ou não é. Não existe meio termo, né? A verdade é a verdade, a mentira é mentira, o engano é o engano. Enfim. Ensina a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aos que lhe pedir emprestado. Enfim, seja generoso. Enfim, rejeite a violência. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Não revide a violência. Entregue ao Senhor. Não revide aquelas pessoas que são más, que querem seu mal, que a violência muitas vezes ela não é física, mas ela é verbal, com calúnia, com difamação, com mentira, com engano a seu respeito. Perdoe, entregue ela ao Senhor. Ele sim é justo para julgar essa pessoa. Ele sim vai trazer no momento oportuno a lembrança dela e o que ela te fez e vai te exaltar e vai te abençoar. Por isso, deixe seus inimigos na mão do Senhor, ore por eles, abençoe eles e o Senhor é quem cuida dele. Nunca se vingue e nunca se volte à violência. Amém, queridos? O amor aos inimigos, para fechar, né? Aquilo que a pastora estava acabando de falar. Ame o seu inimigo. Porque se você ama o seu inimigo, você não vai revidar a ele exatamente o que ele fez com você. Se ele mentiu, se ele deseja que você se destrua, que se acabe, se ele não quer ver você bem, se ele quer ver você destruído, enfim, você vai sentir o contrário por ele. Você vai orar, pedir que o Espírito Santo alcance o coração dele, que o liberte, assim como um dia fez com você. Você nunca pode usar as mesmas armas que os seus inimigos usam. A arma que você tem que usar é a arma que o Senhor te deu, a arma do perdão. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que te perseguem, que perseguem a vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. E assim nós nos tornamos parecidos com Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos inimigos dele. Jesus morreu, não foi pelos bonzinhos, não, foi por aqueles que cuspiram na cara dele, foi pelos pecadores, maus, cruéis, assassinos, enfim, Jesus morreu por todos. E assim a gente deve fazer também. Para que demonstre que vocês são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele fez o sol nascer sobre os maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente aos seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Não é ser falso, né? Não é ser falso de forma nenhuma. Você sabe que as pessoas te odeiam. Você sabe muitas vezes quem te odeia, o Espírito Santo muitas vezes te revela. Mas você vai rejeitá-lo, maltratá-lo, humilhar? Você vai cumprimentá-lo com respeito, com dignidade. Você vai falar com ele. Você só vai guardar a sua vida. Óbvio, né? Que você não vai abrir guarda da sua vida para o inimigo vir te destruir. Mas que você vai orar por ele. E se houver oportunidade de fazer o bem a ele, você vai fazer. Mas Deus não nos deixa enganar. Deus mostra pra gente quem são os nossos inimigos, quem tem ódio de nós, quem não nos suporta, quem quer estar perto da gente para conhecer as nossas fraquezas, para nos ver destruído, para rir da gente por trás, né? Enfim, para fazer milhões, N de coisas que o inimigo faz. A cabeça do diabo é podre e ele usa a maldade da carne dos seus inimigos para querer te destruir. Mas enfim, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou e assim seremos chamados filhos do Deus vivo. Que essa palavra possa entrar em seu coração, que seu coração seja uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. Eu te abençoo
e declaro a libertação do Senhor pelo poder da palavra através do Espírito Santo em sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a melhor coisa que existe, não há amigo melhor. Ande com o Senhor, chame Ele para estar com você dentro da sua casa. Adore a Ele. Coloque louvores em sua casa de adoração. Você vai ter demonstrando que você ama Ele. Que você não só quer as bênçãos dEle, mas que você quer a presença dEle. Então o louvor atrai a presença do Senhor. Então adore ao Senhor. Seja realmente essa pessoa de caráter verdadeiro, sincero, leal, honesto, bom, parecido com o seu Senhor. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua vida. Que as bênçãos que não acrescentam dores possam te alcançar e toda a sua casa ser salvo. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Graça e paz da parte do Deus vivo.